Rei Davi, Salomão, Moisés, Abraão, são grandes figuras. Por que esses nomes eles são tão repetidos, as histórias são repetidas durante gerações e gerações e elas ficaram? Certamente porque todos eles enfrentaram adversidades muito grandes. E essas adversidades podem ser aplicadas a qualquer um de nós, porque a gente também enfrenta. Porque eles não eram... Eu não sei se isso se aplica a todos, mas eles não eram a pessoa que todo mundo esperava que seria a mais preparada, ou a mais forte, ou a mais inteligente. Exatamente. Elas foram preparadas por Deus. Eles eram pessoas normais que enfrentaram dificuldades que podem ser aplicadas à nossa vida, medos, inimigos, circunstâncias. E eles foram fiéis a Deus, e a sua fidelidade permitiu que Deus escrevesse uma história em conjunto com eles que fosse transformadora, né? Você citou de Moisés. Moisés foi o libertador do povo, Abraão é o pai da fé, e Davi é o maior herói de Israel, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E todos eles também têm histórias de erros, de falhas como os nossos. Muitos erros. Superaram isso. Você sabia, por exemplo, que Jerusalém, que é a cidade mais importante do mundo, é chamada de a cidade do rei Davi. Ah, é? Porque foi Davi quem estabeleceu a cidade de Jerusalém, embora ela já existisse antes, desde o período de Abraão. Quando Abraão encontra, por exemplo, com Melquisedeque, ele era rei de Salém. Entendi. Que era, nós estamos falando de 2200 a.C. Salém é o embrião da cidade de Jerusalém, mas foi Davi quem levou o seu reino para a cidade de Jerusalém, quando ele conquistou dos jebuseus. Então Davi, ele é um grande herói de Israel. Eu tive a oportunidade de ir a Israel na comemoração de 3.000 anos. Nossa. Porque Davi é do ano 1000, então são 3.000 anos atrás, né? Entendi. E é interessante quando Deus fala para Samuel, ele fala: achei a Davi, filho de Jessé belemita, homem que toca bem, de duras palavras e de semblante gentil, e o Senhor é com ele. Davi era um cara que ele amava a Deus. Ele ficou indignado que nenhum dos soldados de Israel foi capaz de enfrentar um incircunciso. Não tem ninguém para enfrentar esse cara, eu vou. E quando a Bíblia diz que ele vai correndo em direção a Golias. E aí ele pega, afunda, corre para perto, né? Ele atira, o cara tinha até um capacete, ele acerta no meio dos olhos. E Golias não morreu. Ah, não? Não. Ele cai desacordado. Aí Davi corre para ele, pega a espada de Golias. Ah, não sabia desse detalhe. E decapita. Mas aí vem, então, um momento em que Saul morre e Davi primeiro passa a governar em Hebrom. Quando ele governa em Hebrom, que fica no sul, né? Isbosete, que é o filho de Saul que sobrou, passa a governar. Só que ele é um fraco, ele é um boçal, eles guerreiam e Davi vence todas as guerras e tal. Até o momento que aconteceu algo muito interessante. O Abner era o capitão de Saul, um baita de um guerreiro. O capitão de Davi chamava Joabe, era sobrinho de Davi, mas baita guerreiro também. O Abner matou o irmão de Joabe. Então Joabe odiava Abner. Joabe vai e mata ele. Contra a vontade de Davi. Por quê? Porque ele estava se vingando do irmão que ele tinha morto. Porque o irmão de Joabe perseguiu o Abner. E o Abner falou: olha, me deixa aí. Se você vier atrás de mim, eu vou ter que te matar. E o cara não deixou. Aí Abner matou, mas numa guerra, numa luta leal. Bom, quando morre o Abner, que é o capitão de Saul, e agora era de Isbosete, Isbosete fica triste, fica abatido, fica dentro de casa e tal. E aí 2 dos seus próprios homens matam ele. E no momento em que o povo de Israel, que são as tribos do norte, ficam sabendo que ele está morto, eles procuram Davi, para que Davi se tornasse o rei sobre todo Israel. Ou seja, ele unificou novamente as tribos. Então, Davi, ele tem importância também por causa disso, porque eles respeitavam, ele era um guerreiro respeitado, não perdia para ninguém, e agora eles podiam tê-lo como rei.
Então ele reinou 7 anos em Hebrom e depois mais 33 anos sobre todo Israel. Ele era um cara que nada agradava a Davi mais do que Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, cheio de defeitos. Mas com Deus ele era papo reto. E ele fala, consulta o profeta Natan, fala, olha, eu queria muito construir um templo para Deus. E Deus falou para ele, olha, você derramou muito sangue, você não vai construir para mim. Mas quem vai construir é o seu filho. Mas mesmo assim, Davi preparou tudo o que era necessário para que fosse construída. Que é o templo de Salomão. De Salomão. Né? Quando muito mais para frente Salomão vai construir, depois que Davi já morreu, ele já tinha tudo. Planejado. Dinheiro, já. As plantas, todos os materiais. Ah, é? Tudo. Um dos textos mais lindos é a oração que Davi faz para agradecer a Deus por poder participar da construção do templo, né? Lá em 1 Crônicas 28. Mas aí ele começa a ficar em casa. Para quê? Ele está vencendo todo mundo, o seu exército vai e ele fica em casa no palácio. E o palácio dele era um lugar alto, embaixo da sacada dele. Um dia ele estava lá, ele viu uma moça linda tomando banho nua. E aí começa a parte ruim na vida de Davi. Qual é o momento mais próprio para alguém cair? É quando ele tá na luta? Não. Ou quando ele tá na abundância? Tá na abundância, exatamente. E Davi, ele também não foi um santo, não. Ele teve muitas mulheres, né? Betseba era a esposa de Urias. Urias era um cara muito fiel a Davi. Ele era um guerreiro de ponta. Tava na guerra. Tava na guerra. E ele vê a mulher pelada, ele não aguenta, manda chamar e a possuiu. E ela ficou grávida. Davi escreve uma carta endereçada a Joabe, que é o capitão dele, dá para Urias e fala, olha, você vai mandar Urias para frente da batalha e quando a coisa estiver muito ruim, você retira todo mundo e deixa ele ser morto. O quê? Esse foi o pecado mais grave dele. E a Bíblia diz que Deus falou depois para ele, porque você fez isso com o meu servo Urias, a espada nunca mais apartará da sua tenda. E começou uma queda aí da popularidade de Davi. Com certeza. E essa coisa, nunca mais a espada apartará da tua tenda, ou seja, a família de Davi começou a ter problemas sérios. Morreu Aminon, morreu depois o Absalão. Pior do que tivesse feito alguma coisa com ele. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão. Aí o próximo que veio era Adonias, porque quando Deus falou para ele, ó, vai ser Salomão, quando ele nasce, olha que como Deus é um Deus de graça. O filho de Betseba do adultério nasceu e morreu depois de alguns dias. Mas no dia que ele morreu, Davi teve uma relação com Betseba e ela ficou grávida de novo. E quando nasce Salomão. E Deus fala que ele seria amado do Senhor. Quer dizer, mesmo Deus falou, ó, você pisou na bola, você vai pagar, Deus. Mas eu sou um Deus de graça, porque vai ser através da mulher adúltera que eu vou trazer o meu filho, o Messias. Não é extraordinário? Olha, Vilela, a Bíblia é um livro que para mim isso é uma prova da veracidade da Bíblia, porque ela não esconde os podres. Então, é maravilhoso isso, porque Deus deu o sucessor de Davi e o antecessor de Jesus, que foi Salomão, o filho daquele casamento que começou com adultério. Não é maravilhoso isso? Caramba. Isso prova para você, meu querido, que se você pisou na bola, se você se arrepender e buscar Deus, tem perdão e tem graça para tua vida. O amor de Jesus é lindo, né? Ele faz isso, ele pega um pecador, o pior que tem, o pior bandido do mundo, e ele transforma a vida das pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E Davi era esse homem, ele não queria saber do que os outros iam pensar.
Ele queria saber do que Deus ia pensar. Então Deus amou esse homem. Amou esse homem e teve um compromisso com ele. Disse, olha, nunca vai faltar um descendente para o trono. E ele foi o antecessor de Jesus. Agora, as coisas ruins ainda continuaram. Salomão era jovem quando assumiu, talvez 15, 16 anos. Tinha um Adonias, Salomão chama Adonias e fala, ó, meu irmão, eu fui escolhido por Deus, então você anda na linha, senão eu vou ter que te matar. E no fim, Salomão teve que mandar matar o Adonias. Por quê? Porque não ia ter Porque ele ia se levantar contra Salomão. Ou seja, a família dele... Pô, toda destruída. Toda destruída. Por quê? Porque tudo por conta do que ele fez com Urias. Então não foi barato. No mundo teve perdão? Teve, mas teve consequências. No mundo espiritual tem um preço a ser pago sempre. Quando você abre uma brecha, você abre uma legalidade. Tem consequência. Tem consequências. O que a vida de Davi nos ensina hoje, Vilela? Primeiro, que nós devemos amar Deus em primeiro lugar. Porque o que Deus amou em Davi? Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide. Deus não divide a glória. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Então, qual a aplicação de Davi? Quando você entrega a tua vida para Deus e você fala, Senhor, eu não sou perfeito. Eu falo isso para Deus, eu não sou perfeito. Mas eu quero fazer a tua vontade. Me ensina a fazer a tua vontade. Quando você erra, você se arrepende e começa de novo. Para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Aí, Deus vai te proteger. Davi era um adorador. A Bíblia diz que Deus não procura pessoas que o amem. Procura adoradores. Adoradores. Não é nem música, tá? Ele não está procurando adoração. Louvor. Ele não está procurando adoração, ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade.